Olá, amigos da Paranormal Ataque. Como é que vocês estão hoje? Prontos aqui para ouvir uma história macabra da luta do bem contra o mal dentro do Vaticano? Sim, você ouviu muito bem. Um exorcismo foi feito dentro dos muros do Vaticano, ou até mais de um. E não é só isso, o Papa, o Santo Padre Católico João Paulo II, não só esteve presente no exorcismo, como teve que ajudar. É isso mesmo, meus amigos. Fique aqui comigo até o final e conheçam aquele que foi o exorcista do Papa, e não somente isso, o Papa também exorcizou. Agora vamos começar daquele jeito que vocês estão bem acostumados, do início e com muitos detalhes. O nosso padre exorcista se chama Gabriele Amorte. Sim, ele se chama Gabriele, apesar de no Brasil ser um nome feminino. Na Itália não é. Ele é italiano e foi durante boa parte de sua vida como o padre exorcista chefe do Vaticano e da Diocese de Roma. O padre Amorte começou como exorcista em 1986, após ser nomeado pelo Papa João VI, e ele trabalhou muito, já que enquanto exerceu o seu ofício de exorcista do Vaticano, foram documentados 60 mil exorcismos. Não dá para afirmar que esses 60 mil pessoas que foram exorcizadas eram realmente possuídas por forças sobrenaturais, já que nessa época a igreja ainda não exigia com tanta frequência exames psiquiátricos para ter certeza que o possível exorcismo não era uma pessoa com problemas psicológicos. Isso pode ser comprovado com o exorcismo de Anneliese Mitchell, que morreu durante o exorcismo em 1976 e os padres foram levados a julgamento por homicídio. Esse ocorrido virou em 2005 o filme O Exorcismo de Emily Rose. Mas voltando ao padre, ele escreveu diversos livros sobre exorcismo, como Memórias de um Exorcista, e ainda foi consultor do filme O Exorcista, em 1973, o qual o Vaticano condenou o filme, devido a uma cena da menina possuída, onde ela está no quarto, fazendo algo indizível com um crucifixo. Se você tem curiosidade, procure a versão do diretor sem cortes para assistir. Mas voltando ao exorcismo dentro do Vaticano, João Paulo II não fez um, mas 3 exorcismos durante a sua vida, como Papa, e aqui nós vamos falar de um deles, que o padre exorcista do Vaticano recebeu ajuda do próprio Papa. Era 27 de março de 1987, quando os médicos da região da italiana da Umbria não sabiam mais o que fazer para curar as dores de uma mulher chamada Francisca. E ela, que como era a última cartada assim, de desespero dos médicos, eles procuraram o bispo de Spoleto. Nada a ver com o fast food de macarrão, por favor, gente. Eles explicaram ao bispo o que acontecia e o bispo foi ver. E quando ele viu a Francisca gritando e se contorcendo em posições impossíveis, não pensou 2 vezes. Ele ordenou que ela fosse levada ao exorcismo do Vaticano. Então Francisca e sua família viajaram ao Vaticano e foram levadas para a Basílica de São Pedro. Seus gritos ecoavam de tal forma que assombrava todo o imenso lugar, o que chamou a atenção do Santo Padre, que mandou que a levassem para a sala onde ele se preparava para as missas. Ela, chegando a essa sala diante do Papa, ficou calada, como se estivesse olhando para o vazio, como se seu corpo não tivesse vida. O Papa pegou o seu livro de exorcismos e começou a ler os ritos, e o corpo da Francisca, ele tremia por inteiro, mas o rosto dela continuava sem expressão nenhuma, e o olhar vazio permanecia intacto. O Santo Padre continuou exorcizando a mulher por horas a fio. Dizem que chegou a ser 4 horas. Ela tremeu, ela suou. E em nenhum momento a sua expressão mudou, ou sequer olhou em direção ao Papa. Depois desse dia, ela nunca mais teve outra possessão. Casou e teve 4 filhos saudáveis. Mas se você acha que todo exorcismo só porque acontece dentro do Vaticano, o diabo, o demônio, o chifre pequeno se comporta, vocês estão muito enganados. Voltando aqui ao padre exorcista Gabriele, ele conta em seus livros que pelo menos
sem exorcismo, de todos aqueles 60 mil, ele sentiu que enfrentou não um demônio, mas o próprio emissário do diabo. Agora vamos falar aqui de alguns dos mais impressionantes relatos dessa lista do padre. O padre Amorth, ele não fazia o ritual sozinho, ele tinha uma ajuda de 4 leigos. Vamos deixar claro que leigos, nesse caso, significa que são pessoas com plena capacidade e conhecimento, mas não são ordenados padres ou freiras pela Igreja Católica. Por exemplo, um casal muito famoso de leigos que trabalharam muitos anos para a Igreja Católica é o casal Warren. O padre Gabriele já testemunhou pessoas que cuspiam pétalas de rosas em grande quantidade, pessoas que cuspiram nele cacos de vidro dos mais variados tamanhos. Também houve aqueles que cuspiram pedaços de metal, e ainda teve um caso onde ele não revela se era homem ou mulher, mas que ele testemunhou com seus ajudantes, onde um fio de aço que saía da carne da pessoa entrava e voltava, como se estivesse costurando com o fio de metal. Ele também conta em seus livros do caso de um menino de 11 anos, pequeno, franzino, que chegou até ele sendo levado por 3 policiais. E que quando o menino viu que seria exorcizado, arremessou longe os 3 policiais como se eles fossem bonecos de pano. Apesar de lidar com o mal e com coisas impossíveis de se acreditar, ou mesmo até de se explicar, mesmo vendo diante de nossos olhos, o padre Gabriele era reconhecido pelo seu bom humor e irreverência, e também por suas opiniões para lá de polêmicas. Em 2006, convidado para falar na Rádio do Vaticano, isso mesmo que vocês ouviram, o Vaticano ele tem rádio, televisão própria, além de um centro de pesquisas astronômicas. Mas, voltando aqui ao padre, ele soltou na rádio que ele acreditava que o Hitler e o Mussolini só fizeram aquilo tudo contra a humanidade porque estavam possuídos pelo próprio demônio. E ainda, finalizou naquele dia na rádio que o grupo ISIS também estava possuído, mas por vários demônios, uma legião a serviço do chifrudo. Bom, até que faz sentido para mim. E para fechar essa história, em 2011, ele decidiu falar de novo, dizendo dessa vez que a yoga era coisa do diabo e que os livros do Harry Potter, que foram escritos por J.K. Rowling, foram ditados pelo próprio demônio para ele ensinar magia para as crianças. Bom, gente, depois de mais de 60 mil exorcismos, é normal que ele já não tenha ficado assim muito bom da cabeça. Se você assistiu até aqui, o meu muito obrigado. Se você gostou, deixa seu like, comenta, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, isso ajuda muito a gente. Em breve teremos novidades. Muito obrigado, até a próxima.